Esse ano Alagoas completou 200 anos de emancipação política, ou ano que vem. E o historiador Douglas Aprata lançou o livro Imago Controversa, a emancipação de Alagoas, defendendo uma teoria que Alagoas sempre teve condições econômicas, políticas e sociais de se emancipar, ao contrário do que muita gente disse. E é sobre isso que a gente conversa aqui no estúdio. Qual foi o parâmetro, né, histórico de momento que justificasse essa teoria, vamos dizer assim, que o senhor está contestando? Bom, na verdade isso é uma teoria da revolta pernambucana de ter perdido a sua parte mais desenvolvida, né? Que era a parte austral, a parte sul, né? Então o historiador pernambucano Pereira da Costa, que é um grande nome da intelectualidade na sua época, ele não achou que era uma coisa muito boa para Pernambuco ter perdido esse seu território aqui das Alagoas, como se chamava, né, as Alagoas, que foi uma posição dele, né, ele só, mas que ganhou alguns adeptos, que Alagoas, na verdade, a nossa emancipação foi devido a uma traição a Pernambuco e a traição à Revolução Pernambucana, né? Sabe-se que o ano de 1817, onde aconteceu a emancipação de Alagoas, aconteceu antes um movimento revolucionário chamado Insurreição Pernambucana, Revolução Pernambucana, que inclusive constituiu o governo próprio e tentou a adesão das chamadas províncias do Norte, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, né, Rio Grande do Norte, Ceará, e Piauí, Maranhão, para ser um país independente, uma república independente, já que naquela época nós éramos vinculados, nós éramos, na verdade, a sede da coroa luso-brasileira, né, porque Dom João VI tinha se transferido para cá, né, ter se transferido aqui para o Rio de Janeiro devido àquele ataque dos franceses, né, General Junot e Napoleão Bonaparte, para fazer uma retaliação em função de Portugal ter mantido a aliança com os ingleses, que eram inimigos do Fidagás dele. E aqui se instalou, primeiro em Salvador, depois no Rio de Janeiro, e durante a sua permanência aqui, chegou a ele um documento que estava declarando emancipado o território sul de Pernambuco, que era o território de Alagoas. Qual era o momento de infraestrutura, de estrutura financeira, capital e de potencial natural que Alagoas tinha para se tornar assim independente, emancipada, com capacidade de autofinanciamento? Bom, primeiro a gente tem que ver que esse território austral sempre foi um território muito bem definido, delineado, com características próprias, né? Até o falar dessa parte sul, que somos nós, é um pouco diferente do pernambucano, né? Não sei se vocês já perceberam que o pernambucano ele tem uma entonação, uma dicção diferente do alagoano, né? Você veja algumas palavras, um ciciado que é muito diferente daqui de Alagoas. Então, muito configurado essa região que ia do norte do sul de Pernambuco, Portugal, até o São Francisco, que era a barreira natural, onde tinha uma outra grande província, que era a província da Bahia. Então, você vê os relatórios holandeses já diziam que essa parte sul era uma parte muito rica da capitania de Pernambuco e era de onde se tirava o sustento e as provisões para a capitania, né? O gado do São Francisco, o gado, o açúcar de Alagoas, os gêneros de Alagoas iam para Pernambuco. Aqui era Walbeck e Moucheron, por exemplo, são dois grandes cronistas holandeses, eles falavam de forma muito categórica, que estão nos seus relatórios, que aqui eram as terras mais ricas do Brasil. Então, existia já essa região, que era uma região afastada do epicentro político, do epicentro administrativo, porque nós ficamos muito isolados, feudos de engenhos e fazendas e aqui.
Então, no falar, tudo havia uma ideia. O Dirceu Lindoso, ele delinea isso com muita propriedade nos seus livros, que é um grande nome da intelectualidade alagoana, né? Mas já se tinha isso no relatório. Por outro lado, já reconhecendo essa situação, a Portugal já tinha elevado essa parte sul à categoria de comarca, que é uma categoria próxima, não é ainda a capitania, mas é o sucedâneo da capitania. Comarca de Alagoas em 1710. Né? Então, nós vamos ver, né, pelos relatórios do Brasil, né, documentos históricos, que a renda de Alagoas, isso foi colocado pelas pessoas que queriam essa emancipação, que moravam aqui, que Alagoas tinha uma renda muito superior a várias capitanias, inclusive a de Sergipe, Del Rey, a do Rio Grande do Norte e a do Espírito Santo. E que, por essa razão, não tinha sentido, tendo um povo próprio, tendo uma cultura mais diferente da capitania de Pernambuco, que ela continuasse como comarca. Existia todo um movimento para que essa parte austral da capitania fosse emancipada. Bom, sucede que em 1817, Dom João estava com a corte lá no Rio de Janeiro e ocorreu a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana que foi deflagrada em Pernambuco, com todas as outras prerrogativas, né? Houve a tomada do poder, mas foi muito rápido e se mandou aqui os seus representantes, o Padre Roma, né? E Cruz Cabugá, que também é dos líderes aqui, para que as províncias aderissem, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, etc. E em todos esses lugares houve quem se manifestasse a favor da Revolução e que se manifestasse contra a Revolução. Aqui houve a adesão do comandante das armas, Vitoriano Borges, que não era alagoano, que se declarou um soldado a serviço da Revolução. E foi o primeiro cabra que que disse que, quando o Conde dos Arcos mandou dizer, ele disse que ele nunca fez aquilo e tal, não era alagoano. Por outro lado, há os alagoanos que estiveram na linha de frente da Revolução. E a gente não pode esquecer a Ana Lins, a nossa heroína, que de armas na mão, lutou pela Revolução Pernambucana, pela Revolução Pernambucana, com o marido, o Coronel Vieira Dantas, que era o pai do Sinimbu. Nós vamos ver que Penedo sofreu uma tremenda, aderiu também, sofreu uma tremenda represália por parte da cidade de Sergipe, que estavam também aderindo à causa, né? Anadia, São Miguel, então você teve núcleos muito importantes. O engenho Sinimbu foi queimado pelas tropas revolucionárias porque era um bastião de resistência a favor da Revolução Pernambucana. Agora, professor... Então, o que é que acontece? Quando houve a repressão que ganhou a ordem estabelecida da coroa, porque houve do Batalha, que foi a pessoa que não aderiu, que contrariou o Vitoriano Borges, que não era alagoano, né, o Batalha, e que disse, não, nós vamos estar com a coroa, nós não queremos separação, nós não queremos ser república independente aqui. E quando houve o ato final, a derrota da Revolução Pernambucana, a coroa pegou uma parte de Pernambuco e deu para a Bahia. Não é? Paulo Afonso era pernambucano, aquela área de Paulo Afonso, aquilo ali era pernambucano. E também concedeu a emancipação de Alagoas, que estava lá na mesa já há algum tempo, esperando a assinatura. Então, apressou, mas que não foi um prêmio à traição, porque então seria um prêmio à traição a Sergipe, a Paraíba, a Rio Grande do Norte, onde houve manifestações favoráveis à manutenção da coroa. O que houve até uma opinião muito decidida do ouvidor Batalhas, não, nós estamos contra e não vamos querer, né? Nós vamos querer isso, nós vamos ficar leais à coroa. Então isso é uma coisa que não existe, é uma coisa que nós alagoanos devemos repudiar, porque o ato de emancipação, independente das condições de Alagoas está ruim, isso é coisa conjuntural e temos. A gente está vendo, né, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, que são duas potências
estaduais, né, estão passando por um momento muito difícil. Então isso você vai repudiar a emancipação de Alagoas. Não, eu duvido que a Bahia repudie o 4 de julho. Não, agora tem um princípio aí de rivalidade, né? Sim. Já esclarecido até historicamente, né? E Alagoas, por ser até reconhecidamente uma terra potencial de riqueza, né? E que ganhou a sua emancipação, o desenvolvimento, por exemplo, de Pernambuco é maior do que de Alagoas hoje. Se a gente comparar tamanho do estado, Sim, Miguel. o PIB, qual a é o tamanho? indústria. Qual é o tamanho de Pernambuco? Qual é o tamanho de Alagoas? Né? Qual é o tamanho de Pernambuco? Qual é o tamanho de Alagoas? Índice de desenvolvimento humano, PIB. O índice, sim, você tem, efetivamente, nós temos um problema. Mas o que é que tem isso a ver com a emancipação? É um dado histórico, né? O Sim, avanço dado de Pernambuco. Sim, mas um dado histórico, e o que é que tem a ver com a emancipação? Então vamos colocar o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, que está aí com tudo abaixo de zero. Vamos voltar a ser o quê? O Rio de Janeiro vai voltar a ser... Voltar não, que nunca houve. Vai ser anexado a São Paulo? Não, o Rio Grande do Sul a Santa Catarina? Né? Sim, Santa Catarina hoje é um paraíso econômico. Então anexa o Rio Grande do Sul. Não tem nada... Eu estou querendo colocar que uma coisa é o desenvolvimento, outra coisa é a emancipação. Tanto é que o senhor fala aqui, Sim. são textos dos 2 anos, sobre ciência, tecnologia, pedagogia, ensino, exatamente. Então, educação. São coisas essenciais. Eu até contrario essa tese que a gente tem que se industrializar, e já houve tentativa de industrialização, o Salgema, né, a indústria canavieira, né, o famoso e famigerado, que não aconteceu, né, o estaleiro. Não existirá indústria sem existir pessoal preparado. O que nós temos que investir, mas esse é um outro assunto, é em educação, em ciência e tecnologia. Isso é que dá o desenvolvimento, isso é que mede. Não é a industrialização aqui de Pernambuco, não. Né? E nós temos algumas coisas que são muito, muito interessantes. Aqui em Alagoas, em termos de desenvolvimento, nós fomos os primeiros a ter a tecnologia de aproveitamento dos tabuleiros, que tabuleiro era uma terra que não existia. Nós temos uma série de coisas que foram nascidas aqui, geradas aqui. Um estado menor, um estado que teve na cana-de-açúcar, digamos assim, o seu esteio principal, e a cana hoje perdeu essa condição. Pernambuco tinha cana-de-açúcar também como seu esteio, mas passou a se diversificar e ter mais uma composição mais diversificada da sua economia. Mas acho que a gente está evoluindo hoje o Estado, né? É claro que nós temos distorções, demandas, mas eu volto a repetir. Uma coisa é o desenvolvimento de Alagoas, econômico e social. Outra coisa é a emancipação. E a questão da emancipação, ela é muito importante, porque se você notar, o pernambucano é muito barrista, e você vai falar mal de Pernambuco com pernambucano, que você vai se dar mal. Vá falar a um sergipano de Sergipe, que você vai dar mal. Agora, vá falar ao baiano da Bahia, para você ver. E as condições também são difíceis. A gente é um país em que há uma centralização no governo federal. Sim, evidente, evidente. O senhor acredita que há favorecimento a alguns estados? Sem dúvida nenhuma. Político? Sem dúvida nenhuma. Você tem, claro, aquele que mais pressiona, aquele que está mais perto do poder, sempre foi assim, né? Quando a Bahia era a sede do governo e quando a sede geral, o Nordeste tinha uma situação, até porque Pernambuco era chamado Leão do Norte. E era aqui que as coisas aconteciam. As coisas aconteciam aqui, porque a administração portuguesa ela estava centrada aqui no Nordeste. O Nordeste passou por uma fase de ouro, uma era de ouro. De repente se descobriu o ouro e as pedras preciosas lá em Minas Gerais, então o eixo da economia se deslocou para Minas e em seguida a coroa se instalou no Rio de Janeiro, quer dizer, você teve a instalação dos vice-reinados lá. Então o que é que acontece? Quem está perto do poder, você tem mais condições. Mas o Nordeste, como um todo, ele perdeu para o Centro-Sul, né? Você vê Santa Catarina, que é um estado mais novo, tem uma situação econômica e social extraordinária. Paraná. Mas muito se fala das lideranças regionais, por exemplo, Sarney para o Maranhão, Antônio Carlos Magalhães para a Bahia. A gente já teve presidente do Congresso, tem o presidente do Senado, já teve o presidente da Câmara, já teve 2 presidentes, 3 presidentes. Isso não favoreceu a gente? Olha bem. Historicamente? Olha bem, nós tivemos o Deodoro e Floriano, que foram os instaladores da República, foi uma época muito fugaz, né? Foram
poucos anos. Então. E tivemos depois o Fernando Collor, que também foi uma passagem meteórica na presidência. O que a gente tem, quer dizer, com relação a Alagoas, os políticos de Alagoas são os piores. Será que são piores? Será que São Paulo teve o Pita, Ademar de Barro, rouba mais faz, o Pita com aquela enganação toda, Maluf. Não teve o Maluf? Gente, e você vê, você vai lá no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Não. Você tem no Rio de Janeiro, meu Deus do céu, Cabral, Garotinho, meu Deus do céu, a gente está vendo, né, as coisas. Então, a gente tem que pensar que nós não somos os piores, né? Nós estamos com um índice. Nós somos difíceis, um estado pequeno, muito ligado à monocultura. Isso foi ruim para a gente, porque, na verdade, você se liga a um produto que tinha uma situação num determinado momento e depois, quando você se pega muito só um ponto, aí você ainda está diversificando, mas começa a ter Arapiraca, uma das 10 cidades que mais emergem no país, né? Então, o que é que acontece com o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro se ligou só ao petróleo. Né? Então, pré-sal, petróleo é a salvação, petróleo. Aí tudo começou a sacar e a gente tem que ver isso. Sacar dinheiro do que viria com o pré-sal, então era $130 o barril de petróleo, hoje é $30. Pois é. Então, olha, acabou com o país. Nosso tempo está esgotando. Como é que a gente acessa ou adquire o livro? Bom, o livro está aí, foi lançado no Instituto Histórico ontem, né? Aqui é a Casa das Alagoas. Nós estamos, ele está inserido nessa reflexão que nós teremos que fazer agora sobre o que é que nós queremos ser Alagoas, o que é que nós somos. E a gente pode adquirir nas livrarias locais, sendo lançado. E é um ponto, nós vamos ter um marco histórico importante em Alagoas. Nós vamos assistir, você e eu, nossos filhos, né? Os 200 anos de Alagoas. Então, é um momento de refletir sobre Alagoas, é um momento de você, o governo do Estado, a sociedade, ele passar a comemorar, não de forma burocrática, mas comemorar como uma discussão de um projeto sobre o futuro de Alagoas. Conversamos com o professor historiador Douglas da Prata. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, querido. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã ao vivo, com reprise às 5 da tarde. Até lá.